Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu sou o Ismael Oliveira. Fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como fazia bastante tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo, hoje retorna ao canal um vídeo resposta, um vídeo react, no qual eu resolvi pegar um vídeo aqui do nosso amigo Pastor Éder Flávio, que ele postou agora recentemente, no qual ele vai falar sobre ateísmo. Eu gostaria de analisar os contra-argumentos dele contra a nossa posição e comentar um pouquinho a respeito do que ele tem a falar nesse vídeo. O nome do vídeo é O Veneno do Ateísmo, a Serpente do Engano. E como já fazia bastante tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo, né, eu achei que poderia ser interessante voltar novamente com esse tipo de vídeo aqui para o canal. E o escolhido dessa vez foi o Pastor Éder. A gente vai analisar o que ele tem a falar aqui nesse vídeo, como eu sempre fazia ou faço no canal, né? Fazia tempo que eu não trazia esse tipo de conteúdo. Vou parar nos momentos em que eu achar que é relevante, fazer alguns comentários e ver o que ele tem a falar a respeito do ateísmo. Vou dar o play. Espero que o áudio fique bom para vocês aí, tá bom? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Hoje eu quero falar a respeito do veneno do ateísmo. Por que o veneno do ateísmo? Porque o ateísmo é como uma serpente maldita, que uma vez que essa serpente era... Como sempre, ele começa os vídeos dele dando paz do Senhor, né? Como se o Deus que ele defende, o Deus que ele acredita, fosse realmente um ser de paz. Fica meio contraditório para quem conhece um pouquinho das histórias que está contida no livro sagrado, na Bíblia que ele defende, e vê aquele monte de atrocidade ali mandado, amando de Deus e até mesmo cometido pelo próprio Deus. E ele abre o programa já abre o vídeo aqui em questão com essa tal de a paz do Senhor, como se o Deus que ele defendesse. A ideia, né? Vamos ser sérios e vamos falar aqui, né? A ideia de Deus que ele defende, porque até o presente momento ainda não foi provado que essa divindade realmente existe. Então, é uma ideia de Deus, assim como existe diversas outras ideias de deuses pelo mundo afora. Então ele começa com a paz do Senhor, como se realmente tivesse essa paz. E como sempre, ele começa a criticar o ateísmo. Ele vai fazer aqui algumas analogias e que o ateísmo é uma serpente. Vamos ver aonde isso vai dar. Pula seu veneno na alma da pessoa, a pessoa morre espiritualmente. É lógico que estou usando aqui uma metáfora, uma figura de linguagem, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós enxergamos muita similaridade entre o ateísmo e a serpente lá no princípio da criação de Deus, porque a forma de agir é exatamente a mesma. Se é exatamente a mesma, logicamente que o ateísmo é uma forma demoníaca de tratar as coisas de Deus como de fato eles tratam as coisas de Deus, como... Vamos fazer um resumo. Acho que a maioria das pessoas que frequentam o meu canal já deve conhecer essa história do Jardim do Éden, do casal Adão e Eva e a serpente. Geralmente ele vai associar a serpente como uma coisa ruim, algo que foi usado ali pelo próprio Satanás. Dependendo da pessoa que interpreta isso, mais à frente ele pode pegar textos aí do Apocalipse e afirmar que a serpente ali do Jardim do Éden é o próprio Satanás, é o próprio inimigo. E ele faz essa associação, como se o ateísmo fosse uma coisa diabólica, fosse uma coisa ruim. Mas, resumindo a história, que paraíso é esse? Que Deus criaria um paraíso no qual ele diz que tudo lá é perfeito, que tudo lá é algo que foi planejado por um Deus que é supremamente inteligente, mas ele deixou que uma serpente estragasse todos os seus planos. Uma simples serpente estragou todos os planos de um Deus super inteligente. Isso é a história que ele está aqui defendendo. E segundo a história, a serpente teria convencido um casal, Adão e Eva, a transgredir uma regra de Deus, e que teria comido um fruto, e a partir desse fruto trazido o mal para a humanidade.
ele vai trazer, tentar ligar, tentar pegar essa história e atribuir que o ateísmo também está fazendo um mal para a humanidade. A gente vai continuar vendo o vídeo dele e em seguida a gente vai entrar mais profundamente nessa história. Então, a princípio é isso. É um resumo bem básico. E vamos ver o que ele tem a mais para falar nesse vídeo. Fêmeas com ironias, com ridicularização do cristianismo, de Deus e de tudo mais. Basta você dar uma passeada, como eu sempre tenho falado aí pelos canais ateístas, e você vai testificar aquilo que eu estou falando aqui, você vai comprovar, tudo aquilo que eu estou falando vai ser comprovado se você tão somente dar uma olhada nos canais ateus que... Aqui ele faz uma acusação, né? Ele generaliza todos os canais ateístas e como se as pessoas perdessem tempos fazendo deboche, galhofa da crença que ele tem. Nem todos os canais fazem isso, muitos canais tratam esse assunto de forma séria. A gente pega aqui, traz os argumentos, a gente mostra as impossibilidades, as incoerências que contém na Bíblia e a gente mostra. É isso que os canais fazem. E não generalizar, dizer que todos os canais ateístas, né? Só basta você entrar em qualquer um deles que você vai ver a gente desrespeitando o cristão. É isso. Então a gente está aqui para debater as crenças. Tem fundamentos? Tem evidência suficiente para a gente se apegar a essas crenças? São baseadas em quê? A gente faz isso, a gente traz a pessoa para raciocinar, para questionar por conta própria. No YouTube, você vai ver esses neo-ateus ridicularizando aos extremos mesmo, de uma maneira baixa e vil, os cristãos, o cristianismo e o próprio Deus. Daí o motivo de eu falar sobre o veneno do ateísmo. Por que veneno do ateísmo? Você sabe muito bem o que acontece quando uma serpente, ao morder o calcanhar de alguém, inoculando veneno dela dentro da corrente sanguínea da pessoa, você sabe muito bem o que acontece. O veneno ele faz o quê? Ele leva a pessoa à morte, leva a pessoa a óbito. Bom, aqui eu vou ler um versículo para vocês que vocês vão notar o perigo do ateísmo. Quando eu falo ateísmo aqui, eu também quero levantar uma advertência com relação aos cristãos, um aviso com relação aos cristãos, porque nós também podemos incorrer na mesma forma de atitude. Mesmo não sendo nós ateus, nós podemos ter a mesma forma de atitude que os ateus têm contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o cristianismo. E isso também, mesmo nós não sendo ateus, isso pode nos levar à morte espiritual. Então, aqui você já vê que ele parte de uma falsa premissa, né? Ele age de um pressuposto de que existe um mundo espiritual. E que o ateísmo leva as pessoas à morte espiritual. Eu queria entender por que uma verdade, se o cristianismo é a verdade absoluta, é a única religião verdadeira, o Deus bíblico é o único Deus verdadeiro, por que, então, se é verdade, por que vocês não gostam do questionamento? Por que a verdade teme em ser confrontada? Se é verdade, se a gente está confrontando uma verdade, obrigatoriamente a gente vai cair na verdade. Não tem como a gente fugir disso. Agora, o cristão ele defende que o Deus dele é o único verdadeiro, que a Bíblia é uma inspiração divina e infalível. Porém, quando você questiona, quando você faz perguntas, eles ficam chateados, ficam ofendidos porque você está questionando essa religião. Pô, mas não é a verdade? Qual o problema de você questionar a verdade? Agora, a gente questiona e a gente não vê respostas com evidências satisfatórias. São apenas evidências do campo da fé. Você vai ter que acreditar, porque eu quero acreditar. Você não tem uma evidência externa. Você vai acreditar porque está escrito no meu livro. Porém, o cristão, ele abre a boca, né? Ele fala com muita propriedade para dizer que o único Deus verdadeiro é o dele. Mas, ao mesmo tempo, ele fecha os olhos para as outras religiões. O hindu, com seus escritos védicos, bem antigos, até mais antigos do que a Bíblia, ele também vai dizer que a religião verdadeira é a dele.
também se apegando em fé, também se apegando apenas na crença. É uma crença religiosa que vocês têm, que até o presente momento não tem evidências. Então, qual o problema do ateísmo questionar as suas crenças? Que vocês ainda não conseguiram trazer evidências para a gente. Não tem problema nenhum em você questionar isso. Se você está chateado e está ofendido por isso, alguma coisa tem. Será que a sua fé não é tão forte? Porque um simples questionamento é algo que faz vocês ficarem frustrados, fazem vocês ficarem chateados com esse outro olhar. Onde fica o alargamento de pensamento, é você ouvir o outro lado e tentar entender o nosso lado também. Porque da parte religiosa, muitos de nós já estiveram lá, nós já sabemos como funciona aí dentro. Agora, saiam também, escute também a nossa versão, os nossos questionamentos, vê se isso também não faz sentido. Os religiosos, eles não querem isso. A grande maioria dos religiosos, eles saem correndo quando você se declara ateu. Não, eu sou ateu, já sai correndo. O que nosso amigo pastor está fazendo, ele não quer o diálogo, ele não quer a discussão saudável do assunto. Se você defende a verdade, não deveria ter esse problema. Deveria ser algo muito fácil de comprovar. O Deus que vocês defendem deveria ser autoevidente. Deveria ser muito simples você comprovar sua existência. E não se apegar a livros, se apegar a textos, como você vai fazer agora. Você vai citar textos da Bíblia para tentar dar uma justificativa que a Bíblia é verdadeira e que a sua religião é verdadeira. Ao mesmo tempo em que eu aqui mostro os perigos do ateísmo, eu mostro o perigo também de nós como cristãos, você como cristão, estar agindo como os ateus, porque é perfeitamente possível nós, não sendo ateus, agirmos como os ateus. Em que sentido, pastor Hélio? No sentido de nos opormos à palavra de Deus. Você sabe muito bem que todas as pessoas que se opuseram à palavra de Deus hoje estão desviadas, hoje estão no mundo, hoje voltaram às práticas antigas, dos seus antigos pecados, hoje estão, se permanece dentro da igreja, são pessoas que estão mortas espiritualmente, pessoas que já não sentem mais a presença de Deus, pessoas cujo coração... Será que só sentir a presença de Deus é justificativa? Eu sinto a presença de Deus. Isso não seria um sentimento pessoal, algo subjetivo da pessoa? Será que os adeptos do budismo, os adeptos do islamismo, os adeptos de outras religiões, os gregos antigos que acreditavam no panteão grego, em Zeus, no Ares, no Hades, no Poseidon, será que eles também não sentiam a presença desses deuses? Será que só sentir a presença de um Deus realmente já é evidente que esse Deus existe? São questionamentos que a gente faz aqui. São apenas coisas subjetivas. São experiências anedóticas, experiências que você supostamente acreditou que tem. Porém, essa sua crença veio da onde? Foi herdada da sua família? Foi herdada da sociedade? Por que a gente não encontra na nossa sociedade atual, na brasileira, que a maioria é cristão, vai mudar um pouquinho ali a vertente, ou é católico, ou é protestante, mas a maioria do nosso país aqui, a grande maioria da população aqui é cristão. Por que você não vê pessoas espontaneamente, sem nunca ter ouvido falar do hinduísmo, ser adepto de Ganesha, ser adepto de Hanuman? Cara, esse tipo de crenças, você percebe que é muito pouquinho. Vai ter um ou outro ali que, depois de velho, que conheceu a cultura e acabou indo para esse lado. Mas se você não conhece, dificilmente você vai ser um adepto daquela religião. Se você está no Brasil, é bem provável que você em algum momento sofra influências dos seus pais, da sua família, da sociedade, sem falar em doutrinação que acontece nas famílias. Pais doutrinam os seus filhos para acreditarem nos mesmos deuses, ter os mesmos dogmas, ter os mesmos comportamentos do que os seus pais. Então, aquilo é uma herança.
para ser religioso no nosso país, a grande maioria é uma herança da família, uma herança da sociedade. E aí, é genuína essa crença? Você acredita mesmo em Deus? Por quê? Porque você quer ir ser salvo de um suposto castigo? Que você tem medo de um tal do inferno, por isso você crê em Deus? Você está fazendo ali a aposta de Pascoal? Por via das dúvidas eu vou acreditar em Deus, porque se não houver, eu não vou perder nada, mas se tiver um Deus aí sim, aí eu estou ferrado. Então, por via das dúvidas eu vou acreditar. Então, é isso que resume que a grande maioria dos religiosos são herança social. Já não é aquecido mais pela presença do Espírito Santo. Bom, mas para não ficar somente nas minhas palavras aqui, eu vou ler um texto que se encontra aqui, um versículo que se encontra em Gênesis, no capítulo 3. Esse capítulo 3 fala, aquela famosa passagem onde a serpente ela trava um diálogo demoníaco com o casal ali do Jardim do Éden. Mas eu vou me ater somente no versículo 4 de Gênesis 3, onde fala assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Você já deve conhecer essa passagem e o porquê. Por que a serpente está falando para Eva: certamente não morrereis? Porque naquele diálogo, você já conhece essa história, Eva estava travando um diálogo com a serpente, já começou. Então, pessoal, aqui ó, uma serpente dialogando com um humano. Ele está defendendo essa história. Mas se você fizer piada, se você rir, ele vai se sentir ofendido. Você vai rir de uma história. Um animal, serpente, que não tem cordas vocais, conseguiu dialogar com uma mulher. E o pior disso, num paraíso. Se esse paraíso é algo tão bom, era algo criado por um arquiteto divino, por que já tinha o mal ali dentro? Sendo que esse Deus é onisciente, então você já vai ter um problema aqui. Um Deus que sabe de tudo, ele sabia que ia dar errado essa criação e ia saber, já sabia isso de antemão, já sabia isso com antecedência, que daria ruim, que ia dar problema. Mas mesmo assim ele criou um paraíso, colocou dois seres humanos, pior, seres humanos ignorantes, seres humanos infantis, que não conheciam do bem e do mal. A história é muito simples. Deus coloca esses dois, o casal, Adão e Eva, o homem de barro e a mulher da costela, nesse paraíso. E diz que eles podem comer de qualquer fruto. Porém, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você não poderia comer. Então Deus ele está ali colocando uma regra. Ele coloca um casal e exige que esse casal se mantenham ignorantes, sem conhecimento algum. Tanto é que nem sabiam que estavam nus. Então, por que Deus, com tamanha sabedoria, o Deus cristão, essa ideia de Deus cristão, faria algo disso, faria algo desse tipo? Por que ele proibiria sua criação de ter conhecimento? Então, são questionamentos que devem ser feitos. E não só acreditar porque está escrito num livro e esse livro é dito sagrado. Agora, a serpente dialogando, ela mentiu em que momento da história aqui, ô pastor Éder? Que momento ela falou? E que momento ela mentiu? Então, se você pegar o texto bíblico, você vai ver que dá a entender expressamente que ao comer do fruto, imediatamente eles morreriam. Certamente morrerás. A serpente vem e fala, não, você não vai morrer. Então a serpente já tinha um conhecimento. Por que a serpente tinha um conhecimento do bem e do mal e já a criação de Deus não tinha? Era ignorante. E aí? Quem foi que mentiu aqui na história? Se você pegar o Adão, viveu 930 anos, se não me falha a memória, segundo a Bíblia. Então, pessoal, vamos continuar aqui com a análise desse vídeo e vamos ver o que mais que ele tem a falar. Errado aqui, na verdade, ela já não deveria estar conversando com a malignidade, já não deveria estar conversando com o mal, dialogando com o mal, que é o que comumente todos nós seres humanos muitas vezes fazemos dentro da nossa mente, dentro do nosso coração.
E então, ali naquele diálogo, Eva estava explicando na sua ingenuidade, explicando para a serpente que de todas as árvores do jardim eles tinham a liberdade de comer de seus frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre o significado da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque não é o foco deste breve estudo aqui. Mas Eva falou que Deus havia explicado para o casal que se eles tomassem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, da árvore proibida que estava ali no jardim, e comessem aquele fruto, certamente eles morreriam. E qual foi a palavra da serpente? Certamente não morrereis. Olha só, totalmente o contrário daquilo que Deus havia falado para o casal. Então, se a serpente está alertando, mostrando ali que não era verdade, então será que quem mentiu na história, o pastor Éder? Novamente, quem mentiu nessa história? Então, vamos fazer uma pequena analogia de como Deus tratou Adão e Eva. Imagina, pense, que você tem um filho de 3 anos, um filho, uma filha, e que você sabe que em cima de um determinado móvel tem uma arma carregada. Você avisa para essa criança de 3 anos e você fala para ela: filho, por favor, não mexa nessa arma que está em cima desse móvel, porque está carregada, é perigoso para você. Isso você falando para uma criança de 3 anos. Tudo bem, você sai de perto e com 2, 3 minutos a criança muito curiosa, ingênua, uma criança que não tem noção, que não tem condições cognitivas de discernir o bem e o mal, movido pela curiosidade, ela vai até esse móvel, pega essa arma e atira por acidente, atingindo ali ela, ou mesmo que não atinja ninguém. E você sabia que isso está acontecendo, você não interviu, porque você fica seguro. Não, eu avisei, então eu estou seguro, porque eu avisei. A criança pegou porque quis. Ela me diz, ela não respeitou a minha regra, não respeitou a minha exigência, porque não quis, porque eu avisei. Da mesma forma, faz algum sentido isso? Se Adão e Eva são ingênuos, não conheciam o bem e o mal, tanto é que não sabiam que estavam nus, faria sentido você fazer isso? Se Deus ele sabia que o ser humano é ingênuo, não tinha condições minimamente de distinguir que aquilo era errado, já que não tinham conhecimento do bem e do mal, eram pessoas ingênuas, por que ele deixaria essa árvore no meio ali do paraíso? Então são questionamentos simples que você pode se fazer nessas histórias que os religiosos não se fazem. Vão tentar responder isso teologicamente, vão tentar responder de qualquer forma, fazendo um malabarismo semântico, um malabarismo teológico. Vão correr de todas as maneiras, mas eles não se perguntam, não confrontam as perguntas que a gente faz. Então você percebe que essa história não faz sentido nenhum. E daí, olha só, daí toda a humanidade foi condenada ao sofrimento. Foi condenado a um inferno de sofrimento no fogo, porque um casal transgrediu uma regra num paraíso. Você que nasceu hoje, que está no meu canal agora acompanhando, você vai pagar pelo erro do Adão e da Eva. Você, até hoje, você é um pecador, porque Adão e Eva, um casal ingênuo, comeu uma fruta que eles nem sabiam. Esse aqui é a justificativa e a explicação que os religiosos dão. Faz sentido isso para você? Basta você se questionar. Totalmente o contrário, a serpente indo contra a palavra de Deus. Não é o que o ateísmo faz também? Não é o que todos esses neo-ateus fazem também? Eles vão contra aquilo que está escrito na palavra de Deus, arranjando um malabarismo de argumentos falsos e ilusórios, procurando desacreditar, levar as pessoas
levar a Bíblia Sagrada ao descrédito total não é o que eles mais fazem, então eles também estão no mesmo trabalho de Satanás, portanto o trabalho deles também é satânico. E não me É como se ateus acreditassem em divindades e nas criações, nas divindades, que é o Satanás. Então, ele tenta colocar o ateísmo na mesma, no mesmo patamar dos demônios, do Satanás. Porque se tiver algum seguidor da igreja dele, algum cristão que cair nesse vídeo, você está ali tirando ele, você já explica para ele que o ateísmo é ruim. Você já coloca isso na visão, você já coloca isso na cabeça dele que o ateísmo é coisa do diabo. No dia que ele cair num vídeo de um ateu, ele nem que seja para ele raciocinar sobre as suas próprias crenças, ele não vai ver. Ele não vai dar crédito nenhum. Vai falar, isso aí é do demônio, já corre com medo. Ao invés dele ouvir os argumentos e questionar. Não estamos aqui fazendo vídeos para transformar as pessoas à descrença, trazer as pessoas para o ateísmo, não. É uma maneira de abrir o seu senso crítico. Use o seu senso crítico também na religião. Pessoas, eles usam o senso crítico bem no dia a dia. Eles não acreditam em qualquer coisa, qualquer notícia eles ficam ali com o pé atrás, pelo menos a grande maioria das pessoas. Eles vão procurar se aquilo realmente faz sentido ou não. Mas na religião, isso não acontece. São pessoas crentes. A crença ali já dominou totalmente. Se você pegar uma história bíblica, sei lá, vamos chutar aqui, Josué. Se você falar que Josué invadiu uma cidade, matou crianças, mulheres, homens, idosos, jumentos, animais, e roubou, pilhou, tacou fogo, e você falar que isso está na Bíblia, a grande maioria das pessoas vão achar isso moral, falar, pô, legal, isso aí tá correto. Foi Deus que mandou, tá certo. Agora, se você trocar o personagem, coloca qualquer nome de um ser humano, sei lá, o Saddam Hussein fez isso. Pô, a grande maioria vai ser contra, vai achar aquilo algo imoral. Mas se tiver na Bíblia, aí pronto, aí sim, o senso crítico vai apagar, vai baixar e vão acreditar. com essa ideia de que eles apenas estão analisando os fatos de uma forma fria e racional, porque não, eles verdadeiramente querem desacreditar a palavra do Senhor Deus, através de argumentos pífios, através de argumentos totalmente descabidos, através de um raciocínio totalmente... Vamos deixar claro aqui, né? Não tem como a gente provar que Deus não existe. Isso aí é algo que todo mundo já chega a esse consenso. Como que eu vou provar que algo não existe? Fica impossível. Existe o ônus da prova. Quem afirma que Deus existe, que deve apresentar evidências, que deva apresentar algo que seja satisfatório para a gente acreditar no que vocês estão falando. Já que vocês não conseguem trazer essas evidências, o ateísmo vem e a gente diz que não acredita porque não tem evidências. Esse é um ponto filosófico que a gente aborda. Agora, os nossos argumentos não são contra Deus. Presta atenção. Os argumentos ateístas são contra os argumentos que Deus existe. Os cristãos pegam, criam, não só os cristãos, mas os religiosos em si, criam argumentos em favor dos seus deuses. Nós pegamos esses argumentos e questionamos. Faz sentido esse argumento? Realmente prova que existe Deus? O Deus que existe é o Deus cristão? Então a gente trabalha nesse sentido. Então a gente não tem argumento contra Deus. Nossos argumentos são contra argumentos a favor da existência de Deus. Bem simples. Corrompido, como de fato é uma mente corrompida, aquele que se aparta de Deus. Nós só temos sanidade espiritual quando nós estamos ligados em Deus. Então eles fazem o mesmo trabalho da serpente. O ateísmo é a mesma coisa que a serpente fez no jardim do Éden ali, desfazendo da palavra de Deus, contrariando a palavra de Deus, se opondo à palavra de Deus. O ateísmo faz a mesma coisa. E qual é o resultado disso tudo? Qual é o resultado? O que você acha que será? Qual você acha que será o resultado? Qual resultado será se você também fizer a mesma coisa, se você se opor também à palavra de Deus? O resultado é simples, é o mesmo resultado que Adão
e sua esposa tiveram no Jardim do Éden, a morte. Ué, todos morrem. Todos morrem. Em qual momento na Bíblia deixa claro que Adão e Eva eram seres imortais e perderam a mortalidade a partir do momento que comeram o fruto? Tem algum texto desse? Eu não conheço. Se vocês souberem, pessoal, deixa aqui embaixo aqui no comentário. Eu sou sincero para falar. Eu não conheço esse texto. Eu não conheço essa ideia que Adão e Eva foram criados imortais. Tanto é que existia uma outra árvore da vida, que se eles comessem, né? Se eles comessem esse fruto, ficariam assim como Deus. E por isso foram expulsos do jardim. E aí? O que dá para entender? Você tentar ameaçar pessoas com a morte é perda de tempo. A morte é algo mais natural que vai acontecer com todos os seres. Você nasceu, a morte já está do seu lado. Não tem como fugir. É uma verdade absoluta, é a morte. Todos nós iremos morrer. Ponto. Por isso a religião é tão forte. Porque a religião explica que depois da morte vai ter uma vida eterna, que até hoje ninguém conseguiu corroborar com isso. Ninguém conseguiu trazer uma simples evidência que quando você morrer vai ter uma vida após morte. Não tem nada disso. A religião ela pega esses medos fundamentais das pessoas, do desconhecido, a vontade de continuar existindo. Por isso que a religião é tão forte assim no meio das pessoas. Não pode, não pode acabar, isso não pode ser o fim, tem que ter alguma coisa. Aí Deus está aqui para isso, para me dar uma vida depois, uma vida eterna num paraíso. Agora, se eu não cumprir, se eu não acreditar nesse Deus, aí ele vai me punir no inferno. Novamente, né? Cadê a genuinidade dessas pessoas? Estão realmente querendo ir atrás de Deus porque realmente querem em si só? Ou querem ir Deus pelo meio? Querem Deus porque não querem morrer e deixar de existir. Querem ficar num paraíso. Pelo menos essa ideia. A ideia do paraíso acaba que vai iludir muitas pessoas. Eles preferem acreditar numa fantasia, mesmo que não tenha evidências, do que enfrentar a realidade. É uma opção que as pessoas têm. Não a morte física, mas a morte espiritual. Esse é o resultado da morte espiritual. Então, quando qualquer um de nós nos opomos à palavra de Deus, seja pelo motivo que for, não importa o tipo de justificativa que você tem dado para se opor, para se levantar contra aquilo que está escrito na palavra de Deus, isso vai causar a tua morte. Você está a caminho da sepultura espiritual. Você está a caminho do endurecimento pleno do teu coração e do óbito espiritual. E para que nós venhamos analisar num sentido também, num sentido paralelo à questão da morte, eu fiz aqui um paralelo com relação a um defunto, a um morto. Qual que é o estado de um defunto? Falando para que você possa compreender no campo espiritual, para que isso venha tocar a sua... Novamente fazendo analogias, citando muito um tal mundo espiritual. Engraçado, né? Eles falam muito em mundo espiritual, mas a grande maioria deles eles estão preocupados com o mundo real, com o mundo físico. Estão preocupados em manter a sua família segura, em conseguir bens, pagar as contas. Eu não vejo realmente um cristão preocupado com esse mundo espiritual na prática. A verdade, ainda bem, né? Ainda bem que é assim, porque um cristão quando fica doente, ele não vai orar para Deus curar, ele não vai exigir, ou melhor, pedir, né? Exigir mesmo, pode ser exigir, usar os textos que aquilo que você pedir, acreditando, eu darei. Cadê isso? Não acontece na prática. Fica doente, eles não vão procurar um pastor para orar, eles vão para o hospital. E está certo de fazer isso, porque se ficar acreditando no mundo espiritual, vai morrer. Não vão ter uma mínima chance de cura. A realidade é essa. Simplesmente trazer mais clareza. Vamos lá. Coloquei algumas características que você já bem sabe, mas vamos fazer uma comparação no campo espiritual.
Qual que é a condição, o estado de um defunto? O primeiro estado dele é que ele está frio. Você toca no defunto, ele não tem mais aquele calor no corpo físico dele, ele está frio, está ali quase que gelado. Você toca, você já deve ter feito isso. O estado, a condição de um defunto é de frieza, ele está frio. No campo espiritual, meu irmão, é a mesma coisa. Você, quando está morto espiritualmente, você está frio, frio para as coisas de Deus. Frio, totalmente frio. O que é uma pessoa fria para as coisas de Deus? É uma pessoa que perdeu totalmente o interesse pelas coisas de Deus. Outro estado lastimável de um defunto é que ele se torna imóvel no campo espiritual. Quando nós morremos espiritualmente, também nos tornamos imóveis. Além agora eles criaram uma outra morte, né? A morte espiritual. Engraçado, né? Você morre espiritualmente, como se você vivesse espiritualmente. Agora, como que você vai viver espiritualmente? É só coisa subjetiva. Novamente, né? São experiências anedóticas. Ele está fazendo uma analogia para dizer que se você não acredita em Deus, ou se você não está seguindo, não está acreditando, se opor minimamente no que está escrito na Bíblia, aí você já vai ser um morto. Eles não aceitam que você pode ser uma pessoa racional e questionar o que está escrito lá, como eu já falei. Que verdade é essa que funciona desse jeito? Que um simples questionamento é visto, é colocado dessa forma, né? Nas igrejas são assim também. Se você questionar o que está escrito ali, o pastor vai fazer da mesma forma. Pessoal, vocês estão mortos espiritualmente, vocês estão longe de Deus. Vão fazer esse tipo de analogia, vão pregar esse tipo de coisa nos púlpitos. Pessoas que não têm senso crítico vai cair, vai acreditar nisso aí como uma pura verdade. Imóveis em que sentido? Não nos movemos mais para fazer a obra de Deus. Não nos movemos, nada nos impulsiona mais. Não nos sentimos impelidos em realizar alguma coisa para Deus. Ficamos imóveis, como que paralisados, estagnados na vida espiritual. O defunto é a mesma coisa, ele está imóvel. Outra característica, o defunto é insensível. Você pode enfiar uma faca no corpo de um defunto e ele não se preocupa que ele não vai dar nenhum grito, afinal de contas, logicamente, ele está morto. Pois é, no campo espiritual é a mesma coisa. Se você está morto espiritualmente, meu irmão e minha irmã, sabe que você se tornou uma pessoa insensível. Insensível à palavra de Deus, insensível ao próprio Espírito de Deus. A gente poderia pegar essa analogia, o pastor Éder, e colocar você, pastor Éder, você está morto. Você também, assim como você está fazendo analogia, tentando trazer essa ideia de um defunto, né, de pessoas que estão mortas que, fisicamente, também como espiritualmente, você também está morto. Para Krishna, você está morto. Você se opõe aos textos védicos, os textos que foram escritos pelo próprio Ganesha, com a ajuda de Vyasa. Você está morto para essa religião, porque você se opõe aos escritos do hinduísmo. Você é adepto de um Deus estranho, segundo a visão do hindu. A visão de quem segue o hinduísmo, de quem é devoto de Shiva, do Lord Shiva. Você está morto também. Agora, por que a sua religião está falando a verdade? Porque, dentre milhares de ideias de deuses, eu tenho que escolher justamente a sua. Eu queria que você trouxesse argumentos que fossem, pelo menos, razoáveis. Qual a diferença da sua religião para as demais? Por que para a sua religião, na sua visão, o Deus correto é o Deus cristão? Se vocês não se entendem nem entre vocês, a religião mais dividida que se tem conhecimento, que a gente sabe, é a religião do cristianismo. Você vai ter ali a parte católica, você vai ter os protestantes. No meio protestante tem milhões de denominações diferentes. Cadê o Espírito Santo para organizar isso tudo, o pastor Éder? Então, essa é a pergunta que eu faço para você. Por que de todas as outras ideias de deuses eu tenho que dar preferência para a sua? Porque eu nasci no Brasil, que é o país onde a grande maioria é religiosa, a grande maioria é cristão. Se eu tivesse nascido na Índia, então eu teria obrigatoriamente que ser um hindu?
Então, é a pergunta que é bem simples, que todo mundo se faz, e raramente você vai ver alguém respondendo isso realmente com sinceridade. Você pode dizer que é porque a Bíblia é sagrada e foi inspiração, mas aí as outras religiões também poderiam afirmar isso. Religiões que têm seus livros sagrados, que têm dogmas, que têm a noção do que é certo, do que é errado, que tem o que é aprovado, o que é reprovado, tem maneiras de agir, maneira de se comportar. Você já imaginou se todo mundo agisse dessa forma crente que os religiosos trabalham quando é a religião? Se todo mundo acreditasse sem questionar qualquer coisa, os problemas que isso ia gerar para a sociedade seria situações danosas para a humanidade, todo mundo acreditando. Você já parou se todo mundo hoje em dia deixasse para tomar suas atitudes, para fazer escolhas da sua vida, escolhas importantes baseadas em horóscopos? Pessoas casariam baseadas em horóscopos. Pessoas tomariam atitudes importantes na vida baseadas em horóscopos. Isso daria certo, pessoal? Então, se você usar... o problema da religião é essa, porque além de trazer esse problema, ele dá um mau exemplo. Se todo mundo se comportar desse jeito, daqui a pouco a gente está numa sociedade totalmente crente. Cadê o senso crítico? Pessoas deixarão de fazer questionamentos simples. Por isso que estamos aqui, fazendo questionamentos críticos às religiões. As boas promessas de Deus, quando uma pessoa está insensível diante de Deus, as boas promessas de Deus já não lhe tocam mais o coração e as ameaças do inferno já também não o aterroriza mais, fazendo com que ele não tema, perdeu o temor por completo. Uma pessoa que perdeu o temor de Deus é uma pessoa que se tornou totalmente insensível. Isso aqui você vê que não tem nada a ver isso com a realidade. Quer dizer que a pessoa só é sensível ao sofrimento alheio, aos problemas da realidade, se você tiver uma crença? Claro que isso não faz sentido, isso não condiz com a realidade. Você não tem necessidade de ter crenças religiosas para ser uma pessoa que tem empatia, que se importe com o sofrimento alheio, que esteja, que se preocupe com o bem-estar do próximo. Então você não pode associar isso. Um ateu ele pode ser pessoa sensível, pessoa que vê um sofrimento alheio, pessoa que ajuda o próximo, sem ter necessidade de um Deus, sem ter necessidade de crença em divindade nenhuma. Não faz sentido nada disso que você está falando, pastor Éder. Característica de um defunto, ele é mudo e ele é surdo. Logicamente, ele não fala e também não escuta. No campo espiritual, a mesma coisa. Quem está morto espiritualmente não fala mais da palavra de Deus, não prega a palavra de Deus, não tem ânimo para evangelizar, está completamente mudo. E surdo também para toda a palavra de Deus. A pessoa já não quer mais ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus já não lhe interessa mais. Ou quando ela escuta a palavra de Deus, escuta com total desinteresse. Então é como um defunto. Um defunto está mudo e surdo. No campo espiritual é a mesma coisa. Outra característica, o defunto, ele não pensa. Logicamente ele não pensa, não raciocina, ele não usa a sua inteligência. Quem está morto espiritual não quer mais ocupar a sua mente com as coisas de Deus, não quer raciocinar nem mesmo a respeito do seu próprio estado, se está bom, se está ruim. A pessoa não importa mais com a sua condição espiritual. Um defunto, na verdade, também cheira mal, catinga, para falar a verdade, né? Cheira mal. Por quê? Porque, logicamente, que está avançando, sim, num estado de putrefação, que é o último estágio, aliás, o penúltimo estágio que eu vou falar aqui, cheira mal. A Bíblia Sagrada fala que o pecado fede as narinas de Deus. Né? Então aqui, pessoal, ele faz muitas definições de pessoas que não têm a crença dele. Então, se você não acredita no mesmo Deus que ele, você está morto espiritualmente. Ele vai dar esse monte de problemas que você vai ter, porque só é bonzinho, só é perfeito se você acreditar na mesma ideia de Deus que ele. É assim que pensa um religioso. Fica muito chateado com o ateísmo, com ateus, porque a gente questiona. Por que eu tenho que acreditar no seu livro sem evidência? Por que eu tenho que dar credibilidade para ele? Ainda mais agora, sabendo como que foi formado esse livro, sabendo como que funcionou ali, as reuniões ali do clero para decidir qual livro deveria entrar no cânone
e qual livro não deveria. Então você vê que a mão do homem tá ali no meio 100%, não tem nada de divino naquilo. Você pode depois dizer, porque teve uma inspiração divina. Será mesmo que teve essa inspiração divina? Por que Deus ele precisaria de um livro para representar suas vontades? Não seria mais fácil esse Deus se apresentar realmente, pessoalmente, para cada pessoa? Não seria mais simples ele trazer um outro método para se apresentar para a humanidade? Se Deus ele realmente se importasse com a humanidade, ele fosse um Deus ético, um Deus que realmente fosse um Deus onibenevolente, a humanidade estaria dessa forma. Ele deixaria ter tantas ideias de deuses diferentes para as pessoas errarem o caminho correto da salvação. Então são muitos questionamentos, tem muitas visões diferentes desse Deus. No próprio cristianismo tem várias vertentes. Tem pessoas que acreditam que já há uma pré-definição, que Deus já sabe. Você já nasceu sabendo que você já nasceu com um destino já definido, independente do que você faça. Você vai para o inferno e pronto. Você vai ser salvo e pronto. Que tipo de divindade é essa também? Então você pode questionar isso também. Mas para o nosso amigo pastor Éder, só está vivo quem realmente está na religião dele. O restante são pessoas mortas, espiritual, né? Igual ele fala, espiritual. Que até agora, o momento, a gente nunca viu esse mundo espiritual na prática. Até o momento, nunca apresentaram esse mundo espiritual. São apenas conjecturas, são apenas ideias. Quem está morto espiritualmente está em pecado, está afastado de Deus. O seu campo espiritual está como que fedendo, como que cheirando mal, porque suas atitudes já não são atitudes mais de santidade, de pureza, de limpeza espiritual. Então, como eu falei, o penúltimo estado de um defunto, que ele está em processo de putrefação, ou seja, está avançando cada vez mais a putrefação naquele defunto. No campo espiritual não é diferente. A pessoa vai decaindo cada vez mais do estado da graça, vai se afastando cada vez mais, ela nunca para na mesma posição em que se encontra. A pessoa que se afasta de Deus, ela vai se afundando cada vez mais no pecado, no mundo, nas transgressões. Olha que estado terrível de quem está morto espiritual. E o último ponto da situação de um defunto, que ele está sempre no lugar, ou será levado para um lugar de morte. Que lugar de morte é esse? O lugar lugar de morte, eu me refiro aqui ao cemitério. O que tem no cemitério? Diversas outras pessoas mortas. Então, pastor Ed, o cemitério é o que espera todos nós. Independente de você ter crença religiosa ou não. O cemitério vai ser o lar de todos da humanidade. Sei lá, daqui 100 anos, todo mundo que você conhece já morreu, pastor Ed. Inclusive você. Você, sei lá, daqui 200, 300 anos, 400 anos, ninguém vai nem lembrar que existiu um pastor Éder. Ninguém vai nem lembrar que existiu o Ismael. E assim por diante. Infelizmente, esse é o destino. É a realidade. Você pode realmente dizer que, não, eu vou viver para sempre. Tudo bem, você vai estar se enganando. Você está mentindo para você mesmo. Porque no fundo você sabe que não tem uma evidência para aquilo. Não adianta pegar e fazer esse tipo de analogia para dizer, para tentar qualificar as pessoas que não têm a mesma crença que você. A realidade não é essa. A realidade é que pessoas que são mais racionais vão questionar esse tipo de narrativa. Vão questionar a Bíblia, vão questionar o que o pastor fala, vão questionar o que a Bíblia está escrito. Isso é algo bem comum de acontecer. Não adianta ameaçar com fogo eterno, não adianta tentar comprar as pessoas com suposto prêmio, né, de salvação eterna, porque se você tem um mínimo de senso crítico, você vai ver que não faz sentido essa narrativa. Não tem um sentido algum. Um Deus que colocou o seu pior inimigo no paraíso, uma simples cobra destruiu todo um plano do ser mais inteligente que existe. Então você vê que tem muitas contradições nessa história. Ele pegou aqui o vídeo, né, falou sobre Adão e Eva para fazer essa analogia, para dizer que nós estamos fazendo o papel que a cobra fez. Pois nessa historinha aí, fictícia, né, essa historinha aí para quase um conto de fadas, se a serpente, que é vista em outras culturas como um ser
como inteligência, como conhecimento. Dependendo da cultura, a serpente é algo bem, bem aceito na sociedade. Então, se você quer comparar o ateísmo com a serpente nesse sentido, a gente não vai se ofender não, pastor Éder, pode comparar. Estamos aqui mesmo para trazer questionamento às pessoas. Questione-se, veja se o que você segue realmente faz sentido. Pessoa, seja ela cristã ou não, que está morta espiritualmente, ela vai também conviver com pessoas, falando aqui espiritualmente, vai conviver com pessoas tão mortas quanto ela. Então, uma pessoa que está morta espiritualmente vai buscar pessoas mortas também. Vai conviver com pessoas mortas, ou seja, que têm os mesmos gostos, que andam pelos mesmos caminhos de transgressão, de iniquidade. Então veja que estado lastimável de uma pessoa morta no espírito. Pois é, o ateísmo faz tudo isso, porque o ateísmo nada mais é do que uma oposição aberta e rebelião plena contra a palavra do Senhor Deus. A serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A serpente aqui, referindo-se ao diabo, ele estava chamando Deus de mentiroso. E aí, quem estava falando a verdade então, pastor Éder? Morreu imediatamente? Ou precisou quase... Adão viveu 900 anos, morreu? De mentiroso. E o ateísmo faz a mesma coisa. O ateísmo chama Deus de mentiroso. E o pior é que o ateísmo tem convencido muitas mentes. A gente não chama Deus de mentiroso, porque não faz isso, não faz sentido. A gente pode dizer que quem criou a ideia, quem atribuiu essas falas a Deus, sim, pode ser um mentiroso, ser alguém que ouviu muitas dessas histórias e criou uma história na época para tentar explicar alguma coisa. Mas que na prática, se você pegar essa história de pecado original, qual o sentido que isso vai trazer, como que isso realmente pode funcionar? Um Deus onisciente que já sabia que o casal ia errar, colocou uma serpente para tentar essas pessoas. Deus precisa testar as pessoas, já que ele é onisciente. Então, as características que deram para Deus são tantas que acabaram criando problemas para ele mesmo, né? Então, é isso que a gente faz. Não tem como você acreditar que Adão e Eva foi algo literal. Como que você vai acreditar hoje em dia que Adão e Eva é literal? Um Deus que criou um casal e os seus planos foram arruinados por uma serpente falante, né, pessoal? Que isso? Despreparadas, mentalidades fracas, corações revoltados, tantos quanto os neo-ateus, tanto quanto eles, os neo-ateus. Então, o ateísmo é uma fábrica de morte espiritual. Mas você, cristão também, que tem pensado em se afastar da palavra de Deus, você pode incorrer no mesmo erro dos ateus. Por isso, da importância de nós estarmos apegados à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que aquece o nosso coração através da fé, uma fé viva em Cristo. É o que nos mantém sadios diante de Deus. Não se afaste da presença de Deus. E você, ateu, que está enveredando por esse caminho, pula fora desse caminho enquanto é tempo. Pula fora dessa serpente maldita e venenosa para a tua alma e para o teu espírito, que pode levar teu espírito à perdição, essa serpente chamada ateísmo. Pula fora dessa serpente, porque está a serviço também de Satanás, está a serviço das trevas, está no trabalho do anticristo. Amém? Então deixa essa palavra para você, analisa tudo. Aqui praticamente encerra o vídeo aqui do pastor Éder. Resumindo, o que ele fez nesse vídeo, né? Ele pegou uma história bíblica, uma história do livro Bíblia, e ele tentou trazer isso para uma realidade que a gente tem. Tentou fazer aqui algumas atribuições ao ateísmo como o suposto vilão da história aqui, né? Que ele conta, a serpente, né? Trazendo os defeitos que a serpente teria e atribuindo isso, né, para o ateísmo, para as pessoas que questionam, né? Deu para entender que nesse vídeo ele tem medo, né? Pelo menos dá para você puxar, né? Dá para você pescar isso um pouquinho. Ele tem um pouquinho de receio que os cristãos comecem a questionar e abandonem o cristianismo, né? Mas eu acho que isso aos pouquinhos vai acabar acontecendo mesmo, não porque tem ateus fazendo esse trabalho. Tá certo que a gente também pode atingir isso de uma certa forma, mas eu acho que não chega a muitas pessoas, porque
as plataformas que a gente faz esses trabalhos, esses vídeos, eles não divulgam os vídeos, tanto é que você vê pelas visualizações, são pouquíssimas. Mas aos pouquinhos mesmo as pessoas vão vendo que essa ideia religiosa não faz muito sentido, né? Vão acabar elas mesmas pesquisando e acaba que vendo que tem contradições. O Deus bíblico, ele é um poço de contradições. Basta você fazer alguns questionamentos filosóficos aí sobre esse Deus que você vai ver que são coisas que contradizem uma coisa com a outra. Ele tem medo que a gente entre, né? Que a gente traga essa visão de questionar. Até bem, dá para você entender alguns motivos, né? Talvez porque um pastor ele dependa muito de dízimo, dependa muito de ofertas, dependa muito que seus templos estejam abarrotados de pessoas para eles terem uma condições de manter o templo, de ter uma condições até mesmo de viver. Muitos pastores vivem exclusivamente do seu trabalho de pastor. Eu acho que não é o caso do pastor Éder, acho que ele tem outras fontes de renda, né? Mas tem alguns que eu conheço que realmente só vivem daquilo. E se eles perderem adeptos, com certeza vão ter problemas, né? Mais à frente. Então esse vídeo aqui é unicamente, exclusivamente, eu acho que para isso, né? Para alertar aqui os seguidores para que não dê ouvidos ao outro lado, né? Então é uma verdade muito frágil, né? A verdade muito frágil, porque se você questiona, ela desmorona. Então é isso que acontece, né? Então, meus amigos, esse aqui é o final do vídeo, né? Fazia tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo, não sei como é que vai sair esse vídeo. Deixa os comentários embaixo aí com o que vocês acharam, com sugestões, me corrijam, né, se eu estiver errado em algum ponto. Eu acho que isso é o interessante do nosso canal, essa interatividade de você chegar e me corrigir ou de me apresentar outra coisa que talvez eu não falei aqui no vídeo. E é isso. Deixa um comentário aí, compartilha, dá o like, essas coisas aí de rotina. E valeu, galera!